Amados irmãos, eu estava orando em casa e Deus falou essa palavra ao meu coração. Aleluia, que está escrito lá em 1 Reis, se eu não me engano, no capítulo 19, por ali. Aleluia, por ocasião em que Elias é ameaçado por Jezabel e ele foge, né? Aleluia, ele caminhou cerca de 40 dias e 40 noites e parou numa caverna. Aleluia, dentro daquela caverna, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus, ele fala com Elias e diz assim: que faz aqui, Elias? Aleluia, ele cobriu o seu rosto e Deus falou para ele: sai fora da caverna. Ele sai para fora da caverna, ele vê um vento muito forte e o texto diz: mas Deus não estava no vento. Depois passa um fogo, um terremoto, mas Deus também não estava no fogo nem no terremoto. Então veio uma voz mansa e delicada e diz: que faz aqui, Elias? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele começa, né, a falar com Deus: Deus, eu tenho sido zeloso por ti, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu que fiquei. E Deus diz, e Deus vai falar para ele: olha, vai, unge a Eliseu como profeta no teu lugar, unge Azael, rei da Síria, né? Louvado seja o nome do Senhor, e unge a Jeú como rei de Israel, que escapar da espada de Jeú matará Eliseu, que escapar de Eliseu matará Azael, alguma coisa assim, não lembro a ordem certa. Mas a Bíblia diz então que Deus fala: ah, tem mais uma coisinha, eu fiz ficar ainda 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, só para tu saber que tu não está sozinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele saiu para fazer tudo aquilo. Então nós aprendemos aqui a seguinte lição: aleluia, Elias, irmão, aleluia, era um profeta do fogo, do terremoto, do vento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, executando juízo, executando justiça, aleluia, matando a espada, mandando chover fogo do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando Deus mostra para ele: olha, está vendo fogo? Eu não estou nesse fogo não, eu não estou neste vento, nem estou nesse terremoto. Sabemos que o juízo que Elias proclamava vinha de Deus, só que é como se Deus estivesse falando: esse não é meu plano original. Tanto é verdade que no Novo Testamento, quando Jesus vai chegar em Samaria e os discípulos vão preparar a morada, os samaritanos falam assim: não queremos vocês aqui, não queremos nenhum judeu aqui, israelita, pode ir embora daqui. E os discípulos disseram: Senhor, não quero te receber, quer que façamos chover fogo do céu, como fez Elias, quando fez queimar aqueles capitães? E Jesus disse assim para eles: vocês não sabem que espírito sois, não faça isso, porque eu não vim destruir as almas, eu vim salvá-las. Aleluia. Ou seja, o que Jesus está falando para os seus discípulos? Vocês não são do mesmo espírito de Elias. Elias era um profeta de juízo. Aleluia. Elias não era um profeta da misericórdia, um profeta de juízo. Jesus está dizendo: eu sou um profeta da misericórdia. Aleluia. Hoje, irmão, a misericórdia de Jesus é tão grande, mas tão grande. Olha só como é que é a misericórdia de Jesus, irmão. Pensa nisso no Antigo Testamento. Qualquer pessoa que pecasse a vida toda e cometesse um único outro erro, ou até fosse uma pessoa reta diante da lei dos homens e da lei de Deus naquela época, mas se cometesse um único erro, estava condenado. Adulterou, apedreja. Aleluia. Cometeu algum tipo de, seja lá o que for, porque a lei, irmão, a lei é exigente. Ela não aceita que alguém cumpra algo de qualquer maneira. Tanto que a Bíblia diz: olha, aquele homem que fizer essas coisas da lei, por ela viverá. Ou seja, se você cumprir a lei, você vai ser salvo. O problema é que ninguém cumpre conforme Deus requer. Aleluia. Então Elias veio executando o juízo de Deus, porque estava no tempo de juízo. Aleluia. E Elias, por executar esse juízo todo de Deus na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele não usava de misericórdia, porque não era o tempo da misericórdia. Aleluia. Porque até mesmo porque Deus tem misericórdia quem Ele quiser ter misericórdia, e se compadece de quem se compadecer. Jesus disse: olha, para os israelitas que ouviram a pregação dele: olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse os mesmos milagres que foi feito aqui, eles teriam se arrependido. Ou seja, olha o que Jesus está falando: ai de ti, Corozinho, olha de ti, Betsaida, porque se Sodoma e Gomorra fosse feito esses milagres que eu estou fazendo aqui, eles teriam se arrependido, teriam sido salvos. E eu te faço a seguinte pergunta: então por que Jesus não fez um milagre em Sodoma e Gomorra? Porque ele podia ter feito, e aí as pessoas daquela época ter sido salvas. Naquela época já tinha Abraão, já tinha Ló, tinha os anjos,
Podia ter feito ali a pregação: olha, se arrependo aí, ou Deus enviar alguém como Jonas, se arrependa porque eu vou fazer esses milagres aqui para vocês crerem. Mas Deus não fez, sabe por quê? Porque tem lugar que Deus usou de misericórdia, tem gente que Deus usou de misericórdia, teve outros que não. E quem é que vai mandar na misericórdia de Deus? Se é Deus quem tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. A Bíblia diz isso. Isso não é de quem quer nem de quem corre atrás, é de quem Deus se compadece. Então, se você está aqui e você já entendeu isso, é porque Deus se compadeceu de você, irmão. Glória a Deus, aleluia. É porque Deus teve misericórdia de você. Jesus vai dizer: ninguém pode vir até mim se o Pai que está no céu não conceder, e eu ressuscitarei no último dia. Se você só vai a Jesus porque o Pai te concedeu, aleluia, porque ninguém pode vir até Jesus se o Pai não conceder. Então, se você vai até Jesus, é porque o Pai concedeu isso para você. Glória a Deus, aleluia. Pessoas vão comumente para religiões, vão para movimentos espirituais, etc. Faz várias coisas, inclusive na igreja evangélica, mas não foram até Jesus. Então, quando aquela mulher pega em ato de adultério, aqueles homens levaram aquela mulher para quem? Para Jesus. Aleluia. Então a acusação, na verdade, ela é boa, porque ela te leva até Cristo. Aleluia. Porque se aqueles homens não levassem aquela mulher até Jesus, aquela mulher continuaria no seu adultério e por isso seria condenada. Quando uma pessoa ela é escolhida de Deus, ela passa por combates espirituais que o levam até Jesus. E quando você vai até Jesus, Jesus vai lá e estende o cetro da misericórdia. Quem sabe esse mistério do cetro? O cetro foi lá no livro de Esther, quando o rei Esther, ela não era digna de estar diante do rei. Ninguém poderia. E Mardoqueu fala: tem que ir lá diante do rei para pedir misericórdia, porque Amã está vindo aí, vai matar toda a gente, não vai sobrar ninguém, vai morrer todo mundo. E a Esther falou assim: olha, não posso, mas se pereci. Se morrer, morri. Mas eu vou. Jejuaram, buscaram a Deus e foram. E o rei, quem fosse na presença do rei, tinha que morrer. A não ser que o rei estendesse o cetro, fizesse assim, e a pessoa tocasse. Aleluia. O rei ali, irmão, é Deus, é Jesus. Aleluia. Esther é a igreja. Aleluia. Mardoqueu é o crente sofrido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não é digno, nem eu, nem ninguém, aleluia, de comparecer diante do Senhor. Aleluia. Então nós mesmos assim comparecemos. E como então vamos viver? A não ser que Ele estenda para nós o seu cetro de misericórdia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? E o cetro do Senhor é o cetro de justiça e misericórdia nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está estendendo para nós. E voltando aqui para a palavra, irmão, Elias, irmão, foi o profeta do juízo. E Deus falou assim para ele: aleluia, olha, nem todo fogo que tu vê por aí, eu estou nele. Aleluia. Eu estou nesse fogo não. Aleluia. A voz mansa e delicada da graça, em que muitos não acreditariam que Deus está, justamente ali que ele estava. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia então vem dizendo que, eu li esse texto aqui, irmão, não para falar de Israel, porque o contexto aqui vai falar sobre Israel. É verdade, está falando sobre Israel, que Deus não esqueceu Israel. Deus tem um plano para aquele povo. Mas é a camada superficial da palavra, o que está escrito. O que é a camada superficial? É justamente nós lermos o que está escrito, é a camada superficial. Aleluia. Agora, na outra camada mais profunda, aleluia, Deus está falando aqui o seguinte: olha, Elias, eu tenho, aleluia, não é só você, eu tenho mais ainda 7.000. Eu tenho um remanescente que não dobrou o joelho para Baal. E entrando mais profundo nessa palavra, Deus me dava aqui o seguinte: escuta isso. Aleluia. Hoje nós não seguimos a Elias. O nosso Elias chama Jesus. Aleluia. Não é o profeta do juízo, mas o profeta da misericórdia. Aleluia. Que veio para salvar a alma dos homens. E juntamente com Cristo, ele tem o remanescente neste tempo. Quem era o remanescente no tempo de Elias, irmão? Não aparece. Ele, uma parte aparece, em que a Bíblia diz que Obadias dava pão e água para os profetas de 50 em 50, quando Jezabel queria matá-los. Aleluia. A mesa de Jezabel tinha, entre aspas, um grande avivamento. Por quê? Estavam na presença do rei,
estavam numa mesa com fartura de alimento, havia profetas à vontade, todos profetizavam, havia entre aspas, quem estava de fora dizia, olha, que avivamento, nem tudo o que você pensa que é avivamento não é. Aleluia, por quê? Porque era uma mesa em que Jezabel estava reinando, aleluia. E enquanto isso, os remanescentes, que eram os escolhidos, estavam comendo pão e água escondidos. E sabe o que Deus me falou nesta palavra? Que hoje ele tem um remanescente. E aonde está esse remanescente? Escondidos. Nem todo mundo que está na mídia significa que é escolhido. O remanescente muitas vezes está escondido, comendo pão e bebendo água da palavra. Aleluia. Comendo pão e bebendo água, comendo pão e bebendo água, comendo pão e bebendo água, comendo pão e bebendo água. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que nós não devemos nos preocupar, irmão, está na mídia, nem está em ascensão, nem aparecer. O que importa é que sejamos um remanescente fiel a Deus. Aleluia. Porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que está no alto foi Deus que colocou. Aleluia. Então nesta noite, irmão, Deus falou no meu coração, estou falando agora contigo, ó, que o Senhor tem um remanescente, tem ainda um povo que sobrou segundo a eleição da graça. Aleluia. Este povo é eleito pela graça, não é eleito pelo mérito, não é eleito por aquilo que ele fez, não é eleito, né, com eleição aqui, mas não entenda que é eleição de deputado não, tá? Eleição aqui, aleluia, é o fato de Deus ter escolhido ele. Nenhum de nós somos escolhidos porque cantamos bem, pregamos bem, né? Temos uma boa eloquência, temos uma palavra, temos um bom grau de estudo, sabemos trabalhar em algo material, né? Nada disso, não temos recursos, nada disso. Esse eleito muitas vezes é um pedreiro, pode ser uma pessoa qualquer, uma pessoa humilde que trabalha em qualquer profissão, pode ser até um médico, seja lá qual hora que for, mas são pessoas comuns do dia a dia, que não fazem do evangelho, né, uma profissão. Aleluia. São escolhidos, são profetas, profetizam, homens e mulheres cheios da presença, que foram eleitos segundo a eleição da graça, ou seja, segundo o propósito de Deus. E se é segundo a graça, não é pelas obras, porque senão a graça não seria graça. Ou seja, se é pelas obras que Deus nos escolhe, a graça não seria graça. Aleluia. Seria então pelos méritos. Então, esta palavra desta noite, que você venha guardar no seu coração, que há um remanescente na terra. O que Deus vai fazer através desse remanescente? Eu creio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus guardou aquele remanescente daquela época. Aleluia. Mais para frente você vai ver as escolas de profeta, você vai ver vários, né, homens cheios da presença, juntamente com Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram usados ali em Israel, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas eles tinham ensinamento para as pessoas, eles ensinavam, ministravam para aquelas pessoas daquela época. Eu creio que nesses últimos tempos, esse remanescente, além de ser o povo de Deus, que vai morar no céu, será o povo a quem Deus vai usar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu falo usar, irmão, eu falo da mensagem verdadeira da palavra do Senhor. Porque Paulo vai dizer, qualquer que pregar outra mensagem, significa que tem outras mensagens sendo pregadas por aí. Qualquer que pregar outro evangelho, significa que tem outro evangelho por aí. E não for este evangelho, ainda que seja um anjo que descer do céu, seja considerado anátema. Aleluia. Então este é o evangelho da verdade, né? O evangelho da verdade, irmão, escandaliza o religioso, porque ele pensa, não, essa pessoa não merece a misericórdia. Então ele não confia na graça, ele confia em dizer assim, eu mereço, porque afinal de contas sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não roubo, não estupro, eu sou uma pessoa que trabalha, vou de casa. Isso é a pessoa com justiça própria que crê, né, irmão? Chama-se também legalismo. Às vezes a pessoa está na igreja a pensar, eu mereço ser mais abençoado. Por quê? Porque eu vou na igreja, eu dou o dízimo de tudo, eu não falto um culto. Aí vem a pessoa que não era merecedor, é que nem aquela parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo chega. Pródigo significa desperdiçador. Ele chega ali e tem festa, aleluia. O pai dá um anel novo, dá um calçado novo e fica feliz, porque aquele filho tinha morrido, agora está vivo, aleluia. Já o filho mais velho, que muitas vezes somos nós que estamos na igreja, olhamos para a festa e pensamos, como o filho ou outro,
Para que esse desperdício? Eu que mereço, eu nunca transgredi o teu mandamento, tu nunca me deste um bezerro, nunca fez nada para mim. Aí o pai fala: filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. Era justo, ou seja, a Bíblia diz que o pai estava com ele, o pai insistia e falava: vem, entra para a festa. Sabe o que Deus está falando? Vem para a festa da graça, da misericórdia, da compaixão, e não fica de fora pensando: eu que mereço. Aleluia. Você, tudo que é meu é teu. Aleluia. Tudo que é de Deus é teu. Aleluia. Ou seja, a festa é para o filho novo que estava perdido e para o filho velho que não se perdeu. Então o filho velho, ele ficou de fora, irmão. Ele não entrou, ficou com raiva. Ele falou assim: esse teu filho aí, ele nem falou esse meu irmão, esse teu filho aí que desperdiçou tudo, desperdiçou a fazenda com as prostitutas, e agora está aí, e o Senhor está fazendo tudo para ele. E eu, aleluia, espírito de ciúme, porque pensou: eu mereço mais do que ele, e nenhum de nós merecemos nada, aleluia, a não ser pela misericórdia e pela graça de Deus. Somos miseráveis pecadores, aleluia. Paulo vai dizer, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que você venha fazer parte desse remanescente, aleluia, que está escondido sim, aleluia. Porque Jezabel não conseguiu achar os escolhidos daquela época, estavam escondidos. Não faltava pão, não faltava água, aleluia, não faltou alimento espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não faltou nada para aquele que Deus escondeu, ninguém acha. E também, se Deus quiser que você seja achado, ninguém te esconde. Aleluia. Então quem Deus quer esconder, ninguém vai te achar, não adianta. E quando Deus também quiser que te achem, ninguém poderá ocultar uma cidade edificada sobre um monte. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Está entendendo essa parábola? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você venha estar ciente que tem um remanescente segundo a eleição da graça. Não veio para cá, para a nossa caverna. Pode ser que ele não seja um remanescente, porque nem todo mundo quer ser um remanescente. Pessoas querem ficar na mesa de Isabel, e agora? Aleluia. Até, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Micaías, que era um desse remanescente, foi chamado para ir lá. E foi falar para ele: fala tudo que nós estamos falando, tua mensagem tem que ser igual a de todo mundo. Ele falou: que Deus mandar, eu vou falar. Ele poderia muito bem chegar lá na mesa de Isabel e começar: olha, é isso aí, Acabe, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, aleluia. Tanto que ele fala isso para zombar. E Acabe fala assim: tu tá brincando comigo? Eu te falei, porque para entender essa palavra você tem que entender o seguinte: é que nem um traficante sair para a guerra, que já me pediram oração, né? Você fala assim: vai que Deus é contigo nessa guerra. O traficante fala: você está de brincadeira comigo. Acabe vai pedir uma palavra, e Micaías vai falar assim: Deus é contigo, vai nessa força. E Acabe fala assim: não, tu está de brincadeira. Aí ele vai falar a verdade: olha, você é o espírito da mentira, fala na boca dos teus profetas, e tu está sendo enganado, tu vai morrer lá em Ramote de Gileade. E ele fala assim: eu vou voltar, enquanto isso tu vai ficar comendo pão de angústia. Ele vai falar assim: eu não falei, então tu vai voltar, mas se eu falei, tu nem vai voltar. Aleluia. E por isso ele não ficou na mesa de Isabel, participando da regalia do rei, ele foi para a cadeia. Aleluia. Mas a Bíblia não fala mais sobre ele, mas provavelmente foi alguém lá com a sua cabeça e falou assim: Micaías, tu estava certo, o homem não voltou não, pode sair. Aleluia. Assim, irmão, é melhor ser um remanescente desconhecido, escondido, mas com Deus na vida, do que um conhecido na mesa de Jezabel. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Vamos estar de pés para a glória de Deus, vamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Se a porta do mundo e do pecado foi fechada para nós, é porque a porta do céu está aberta. Por isso nós queremos te agradecer nesta noite, ó Pai Celestial. Guarda cada um dos teus, escondido, Pai, na palma da tua mão, em nome de Jesus, amém.